No último episódio, voltamos para o Alasca e foi por um motivo muito especial. Vimos muitos, mas muitos ursos aqui na cidade de Haines. E hoje teremos uma experiência ainda mais intensa por aqui e vamos voltar para o Canadá em grande estilo. E acordamos aqui na cidadezinha de Haines. A gente dormiu meio que perto da marina, né? É um estacionamento gigantesco aqui, mas tem um monte de barco nesse pedaço aqui. Foi bem tranquilo a noite, né? Bem de boa. Choveu, né, durante a noite, mas pra dormir é uma delícia, né, com a chuvinha. E parece que no carro o som fica intensificado, aquele som de chuva caindo ali na lata do carro. Aí fica bem tranquilo. Sim, agora a gente vai caminhar até um banheiro que tem bem aqui na frente e também dar uma conhecida na cidade, né? Explorar um pouco a cidade a pé. Parece ser uma cidadezinha de pesca, com um tom assim, com um ar mais de náutico. É, mas é bem turístico que aqui vem cruzeiros pra cá, né, na época de verão. E a gente vai aproveitar pra dar esse rolezinho na cidade enquanto o nosso vídeo de domingo tá exportando. É isso porque aí. Aqui tem sinal e lá onde tem os ursos não pega sinal de internet. Porque a gente tá doido pra voltar lá na área dos ursos pra ver se a gente consegue ver mais algum urso comendo salmão no rio ali. Só que tem esse compromisso com vocês, então vamos garantir isso agora. Já aproveita e já curte o vídeo, hein? Caminhando aqui na cidadezinha, a gente chegou até a biblioteca municipal. E o bom aqui é que tem uma internet super rápida. Acho que a gente vai aproveitar e subir o vídeo por aqui, né? Tá bom. É grande aqui, lindo, né? É. Toda arrumadinha essa biblioteca. Thank you, sir. Oh, you're welcome. E caminhando aqui pela cidadezinha de Haines, a gente encontrou os amigos do Vai Dormir Onde? O Thiago e a Amanda. A gente acabou não filmando, a gente esquece quando tá com os amigos, começa a conversar. E fomos numa cervejaria bem gostosa, né? A gente pediu uma cerveja, coisa que a gente acaba não fazendo tanto, né? Sair assim pra cervejaria, isso é legal. Pensando em economizar, mas valeu a pena. Valeu a pena, conversamos ali com os amigos, trocamos uma ideia. Sim, já fizemos o que a gente tinha que fazer aqui na cidade, o vídeo já subiu lá na biblioteca e agora tá na hora de voltar lá para a área do urso. Ursos. Acabamos de chegar aqui onde tem os ursos. Os amigos argentinos aqui do Darla La Vuelta já falaram. Avisaram que tem urso. A gente chegou um pouquinho mais tarde hoje, né? Mas nosso plano é seguir por aí. A gente vai ver urso hoje e vai ver urso amanhã ainda, que o plano ainda é ver mais urso. A gente não sabe ainda, mas talvez fique aqui até dar sol, né? Será? O problema é que dá uns 7 dias para dar sol, então a gente não tem certeza. Tem um pessoal aqui super profissional com várias câmeras na ponte. E os amigos falaram que o urso está aqui para esse lado da ponte. Because I took immersion. I lived in South America for a while, so in Chile and Patagonia. Yeah, I was down in I was in Puerto William and oh man, Chile. No. If I didn't live in Alaska, I'd live in Patagonia.
It is. So he has the camera to look outside, and big bear on the pushing on the deck, trying to get in. Really? Yeah. Wow. Smells the popcorn. That's so scary. Smells the popcorn. Yes, smells the popcorn. So bears Because he he makes wants a lot like of popcorn. And the bear's like, and the bear pushes in and gets inside. And, yes, and his dog chases the bear away. Really? The bear is huge and He is was afraid of the dog. Yep. Yep. Not the person. Yep, not him. Yeah. Barking or they know. So his dog saved him. Important to have a dog there. Yes. And do you Yeah, know you have- any accident with bears here in this No. world? No. Never been an accident. Okay. No bear attack here at all. No. Nothing. Estão vendo mais ursos. Mais urso ali do outro lado. Ah, tá se mexendo. É. Yeah, that's the other bear and it's chasing the cubs, man. There's gonna be a fight here in a minute. Vira no troço? Cadê? Mucho problema. Já se escondeu atrás Ah. da árvore. Yeah, Aqui. see, that's the bear we saw earlier. See him there? Aqui tá a família de urso. A mãe com 4 filhotes. Mama's gonna go after this young one now if he chases the cubs. So many bears, man. Acabou de pegar um Caramba. salmãozão na boca. Os filhotinhos indo pra comer também. Ah, filhotinho. I didn't want to leave my binoculars on the van. That was a mistake. Yeah. I gotta go get my thank you. I gotta get. It's all good. Oh yeah. Obrigada, vocês também. Boa assistida de ursos. Que apareça um montão aí pra vocês. Tá marcado então. E aí nos vemos ali na estrada. Sim, na estrada. Ah, estamos indo Já embora. de despedida, né? Depois de passar Pouquinho 2 tempo, dias, né? vai, aqui na... Tchau. Depois de passar 2 dias aqui em Em Reims. Reims, Ixi. Chovendo. é um pouquinho de chuva, então fica um pouco mais difícil de confraternizar, mas Mas foi legal pra ver os ursos Sim, com eles, né? hoje o pessoal, os argentinos, os uruguaios e os brasileiros estão pegando a balsa para ir para Skagway, que é uma das opções, né? Chegando aqui em Reims, você pode pegar a balsa para ir para Skagway, que ainda é Alasca, ou voltar tudo pelo trecho que a gente veio, então Até a White rodovia Horse. até White Horse, então volta para o Canadá. Então volta para o Canadá e aí você tem a opção de fazer a fronteira de novo e ir para Skagway por rodovia, né? A gente fez a conta, fica mais barato indo pela estrada. E como a gente Sim. tem tempo, É, como a na gente não questão tem prazo, de não prazo, tem data, então, a gente deve voltar pela estrada. pela estrada ao invés da balsa. Mas que chato, né? Dar É. tchau assim é sempre chato. E a gente acaba encontrando, que nem a gente encontrou também lá em... Onde é que tinha sido? Na Península de Kenai. E acabou ficando pouco tempo, fica com aquele sentimento de queria ficar mais tempo, sabe? Com essa galera. Mas a gente acaba tendo uma rota um pouquinho diferente, né? E aí acaba desencontrando, depois encontra de novo, aí é uma festa de novo. A gente tá considerando que vocês já conhecem o Thiago e a Amanda. Vai dormir onde? Mas caso você não conheça, vai lá no canal deles, dá uma força pra eles também, que é muito legal o conteúdo deles. É muito e bom o o pessoal é vídeo muita deles. gente boa. Vai Verdade. lá e fala que vim pelo Tortugano. É boa. Então nos despedimos de todos os amigos que estavam aqui. Eles saíram e o sol chegou. Olha que coisa doida. Olha esse sol que tá aqui. Nem parece que a gente tá no mesmo lugar. E a gente vai aproveitar esse sol para ir para um parque estadual que tem aqui chamado Chilkat. Nome difícil, né? Aham. Lá parece que tem uma cachoeira, um local comentou isso com a gente ontem. Parece que é bem bonito, então a gente vai pra lá. Vamos ver como que é essa cachoeira, dar uma caminhadinha por lá. Tomamos um banho, então a ideia não é fazer uma trilha hoje, porque estamos limpos. Isso aí. Só se for uma caminhadinha, né? E aí depois de fazer essa estrada aí que vai pro sul, vai pra esse parque, a gente volta e vai lá naquele trecho do riozinho. Isso eu nem sabia, mas parece que esse rio tem 2 ou 3 quilômetros, então é bem curtinho, que aí liga um lago com essa parte do oceano que a gente tá aqui. Sim, que é onde tem os ursos, né, que Isso a gente aí, tá vendo. nessa parte a gente do vai rio que voltar tem os para ursos. os ursos. Aqui tem um mapinha, e aí dá pra ver melhor. Então a gente tava aqui, esse é o lago, esse é o riozinho curtinho, e aqui já é oceano. É que ele é bem abrigado, mas esse aqui é mar. Então a gente tá aqui pela cidade. Essa parte de Reims é super abrigada, né? Quando a gente É, dá mega. um zoom out assim no mapa,
no mapa do Google mesmo, a gente consegue ver que é tipo um bracinho do mar que tá aqui, mas que tem várias outras baías que protegem essa parte aqui. Essa região, Bem né? interessante. Então a gente tá aqui na cidade e a gente vai descer pra cá, pra esta ponta aqui, onde tem o parque. Essa parte vermelhinha é trilha, uma trilha bem longa, a gente não deve fazer, mas a gente vai conhecer essa parte do parque. A gente volta e vem aqui pro riozinho que fica pra cá. E a gente chegou aqui no final do parque, então desse parque estadual, e incrível, né? Super bonita a vista. Olha isso, ó, um glaciar com uma cachoeira em frente ao mar. Tá bem longe, mas no zoom a gente enxerga bem. O olho também. Não, o olho também dá pra ver esse glaciar bem azulzinho. Nossa, essa cachoeira que se formou. A gente tava falando ontem com o Mike, né, que é o cara que mora aqui. Ele falou que quando ele era criança, ele lembra de vir com a mãe dele aqui, não existia cachoeira, né? Era tudo gelo, e era um bloco gigante de gelo. E aí foi regredindo, com- foi diminuindo. Com o aquecimento global e tudo mais, acabou virando toda essa cachoeira ali, com o glaciar que tá em cima, né? Dá pra ver, tem aquele pedacinho azul, né, que a gente mostrou, mas pra cima tem mais ainda, que ela meio que se mistura com as nuvens Isso é, então. e fica tudo meio branco. O Carol tá falando que é cachoeira, um pedacinho azul, só que aqui pra cima é um blocão de gelo, esse pedaço aqui. Placa do Alasca! Tem um carro abandonado aí, né? Aqui do lado. Isso aqui é da Aurora Boreal. Que legal, e a gente viu a aurora no Alasca, então tem muito significado. Mushrooms. Oh my gosh! Careful with the mama cubs though. Ok. Thank you. Olha só onde estão os ursos. Esses são os filhotinhos. A mãe tá aqui pra trás. E o rapaz tá nessa caminhonete. Acabou de avisar a gente. A gente tá aqui falando que ele tava aqui no bosque pegando cogumelo. E aí a mãe veio atrás dele pra assustar ele, pra deixar os filhotes em paz. Que louco. Olha que fofurinha isso aqui! Oh, É aquela mesma mãe. eles ficam muito camuflados, olha isso. com 4 filhotes. A Ah, mãe tá bem sei. pra trás aqui, dá pra ver. Tá vindo mais um filhotinho, parece. Eu vi alguma coisa se mexer. Ali, ó. Aham. Oh, que fofura. Ele é muito fofinho. Eita, tem 3 agora ali. Que fofura. Ah, esse aqui já tá meio grandinho, esse outro. Epa, Né? vamos pra cá, tá? É um adolescente, rapaz. Que bonitinho. Gente, tá muito perto. Olha isso aqui. A gente tá aqui. Eles estão aqui. Pertíssimo. Agora ele veio atravessar a rua. A mãe vai vir atrás dele. Oh, que fofura. Pegou um graveto, né? Tem um cachorro.
Aí pegamos nossos sprays e vamos mais perto ali. Isso aí. Caramba. Ela tá, tipo, mais gente aqui. Engraçado que juntou um monte de gente de repente. Não tinha ninguém. É. Os filhotinhos com medo subiram na árvore que a mãe foi caçar. Ó, tá tudo ali em cima. Tem 4. 1, 2 aqui, 3 e 4. O urso tá vindo resgatar os filhotinhos. Os filhotinhos tá tudo aqui empoleirado na árvore. Será que a gente dá uns passos pra trás? É bom, né? Perto. Vamos.
Acho que ela só vai chamar eles pra eles descerem. Será que ela não viu que eles estão na árvore? Buscando o cheiro. Será que essa não é a mãe, é o macho? Não. Como você sabe? Parece. Caceta. Ai, dá um medinho, ela tá tão perto assim. Será que a gente tinha que sair daqui, Thiago? Que bonitinho ele descendo da árvore. Sim, então tá se coçando. É muito legal ficar assistindo aqui. Parece que a gente tá num filme, documentário da Discovery, da né? vida real, assim. É muito Bem massa. diferente. Boa. Então a gente volta pro Canadá e, se tudo der certo, a gente ainda volta pro Alasca, mais ainda pro sul, né? No pedacinho lá de Ryder. Mas antes, vamos explorar mais um pouquinho do Canadá. E chegou a hora de sair aqui de Haines, do Alasca, depois de muitos ursos. Agora sim, a gente tá satisfeito, né? Estamos satisfeitos de urso, vamos voltar pro Canadá feliz da vida. Sim, o tempo aqui deu uma pioradinha, né? Tá bastante chuva hoje. Então a gente animou em seguir a estrada pro Canadá de volta. Vamos seguir pra Whitehorse. Tem outra opção, a gente já falou aqui no vídeo, Sim. mas só pra vocês entenderem então. Tem a opção que a gente poderia ir pra Skagway, que é de balsa, só que fazendo a conta por quilometragem, quanto o nosso carro gasta de diesel e quanto o diesel vale aqui na parte do Alasca e também no Canadá, fica uma diferença de mais ou menos $60 a mais indo pela balsa. Por isso que a gente está preferindo voltar para Whitehorse, e provavelmente a gente não vai para Skagway e tudo mais, mas teria essa opção se a gente estivesse disposto a pagar um pouquinho mais caro. Ainda tem muita coisa para explorar no Canadá. Muita gente achou que aquele nosso outro vídeo lá, que na capa tava escrito acabou, porque a gente tinha saído do Alasca, era o final. Mas não, ainda tem muita coisa que vai rolar por aqui. Entrada bem de boa aqui, né, Foi no Canadá. de longe a fronteira mais fácil do Canadá que a gente já fez. Né? E só perguntou, tem... Nem comida ele perguntou, né? Perguntou se tinha- álcool, produto de cannabis, que nos Estados Unidos, ali na parte do Alasca, é muito comum. Então perguntou isso. Armas. E a gente falou, não, E tem tudo. dinheiro em Porque espécie, ele mais de tinha- $500. É, e dinheiro em isso. espécie. E aí falou, tá bom, pode ir. Ih, volta de Canadá! Já nem teve emoção.
Mas foi bom, não estou reclamando, que seja sempre assim tranquilo. Melhor assim. Tá impressionado aqui. A gente tá chegando naquele Kathleen Lake, que é aquele que a gente passou na ida, que é bem transparente, que tinha até aberto um mini sol. Só que as montanhas em volta não estavam assim nevadas. Isso faz 4 dias atrás. Pouquíssimo tempo. Por conta que as coisas já mudaram aqui pra cima. Que a gente subiu um pouquinho em altitude, então nas montanhas. Saímos lá de Rennes, né? Que era no nível do litoral. mar, e agora já tá tudo nevado ali em cima. Caramba, olha isso aqui, tá muito impressionante esse lago agora. Tudo nevadinho ali e refletindo ali no lago. E com as cores de outono, né, junto. Olha isso, tá refletindo a neve na água. Nossa, eu nunca tinha visto assim. Bem-vindo! Olha só, aqui nesse Kathleen Lake tem essa área de convivência aqui, espaço fechado, que na verdade fica aberto, mas acho que por conta do frio. Então tem essa casinha aqui, com uma fornalha aqui, então com um forninho. Tcharam. Ali atrás tem lane, mas só tem 2, porque a gente já tá no final da temporada, então acho que Largaram só aí, ano né? que vem, É. E tem uma vista Não, aqui tá o carro. impressionante. E o lago tá logo aqui na frente. Muito legal, né? E a gente vai então fazer um almoço aqui. A gente Eba. tem coisa que a gente tinha comprado pra fazer um hambúrguer. Hambúrguer da... Dá pra fazer aqui dentro? Como que faz? Não, vai ter que ser meio aqui em cima. Mas essa chapa é mais suja do que o nosso carro. Às vezes Então, traz o fogareiro com um gásinho e faz. não sei, vamos descobrir. Faz no carro, traz aqui e come só aqui sentado. É legal esse espaço. Muito bom. Já estamos aqui com o nosso ambiente montado. A gente vai tentar fazer aqui na frigideira em cima dessa chapa que fica quente. E para esse momento a gente vai abrir a nossa Alaskan White. Essa aqui tá escrito na caixa que é feita com água de glaciar.
E pra abrir ela, olha só quanto estilo, a gente vai usar o nosso chaveirinho de Hanes Alaska. Tá escuro, não dá nem pra ver direito. Bom, vamos usar, tá escrito isso, vai ter que acreditar. Saúde. E aí, sentiu a água do glaciar? Sentiu gosto de cerveja. Bonitinha ela, essa tem urso. E a gente estudou aqui várias maneiras de fazer o hambúrguer e a mais prática vai ser na frigideira mesmo. Então essa chapa aqui fica bem quente. É mesmo uma fornalhinha aqui o negócio. Nossa, ó. É. Caramba, ficou forte aí dentro. Tem 2 entradas de ar aqui por essas coisinhas aqui, então na lateral tem 2 entradas de ar. Nossa, e aí quando quentinho. a gente fecha aqui a tampa dela, a porta dela, que aí o fluxo de ar quente sobe mesmo pela chaminé e aí puxa o ar frio pelas laterais e aí alimenta a calabresa. E aqui a gente está estudando ainda para ver se vai funcionar, mas parece que sim, porque tá bem quentinho. Bem quente, aqui. né? Muito bom. A gente teve que mudar o fogão, né? Claro que não deu certo lá, né? Não ficou tão quente, então o bacon que a gente estava fazendo só tava chorando ali um pouquinho de gordura. Mas já que a gente tem o fogareiro, né? Tá ótimo. Estamos usando a fornalhinha ali só para se esquentar. Tá bem quentinho aqui. Amanheceu com o céu tudo limpo por aqui. Já tá nublando. E o vento não tá ajudando, né? Tá um friozinho, O problema é ficar fora da nossa casinha. A gente já foi lá fazer exercício hoje de manhã. Nossa, a gente tá muito se sentindo em casa aqui nesse lago. Esse é o nosso lago. Tá muito gostoso. Tá maravilhosa a vista. E tem a casinha que protege a gente do vento pra fazer um yoga. O pessoal que vem aqui pra parar, pra comer aqui nas mesinhas, são super simpáticos. Sim. Alguns já vieram falar com a gente. Já vieram conhecer a gente. A gente vai tomar um café da manhã. Bem legal. Sentar ali na mesinha com o lago transparente. Uhum. Certo? Bem legal essa recepção canadense, né? Primeiro tá dia bem de volta no gostoso Canadá. aqui. Muito massa. Vou aproveitar esse lagão aqui para dar uma passeada nele, né? Bom, a gente tá aqui
Uhum. E parece que é tudo tipo um deckzinho de madeira. Esse aqui é o Kathleen Lake. É, bem Estamos. estruturado, né? Uhum. Vamos dar uma volta então nesse lago. A gente chegou nas cadeiras canadenses. Vários parques têm essas cadeirinhas vermelhas com símbolo do castorzinho. Esse símbolo do castor é o símbolo dos parques nacionais, né, aqui do Canadá. Tá boa vista, hein? Tá ótimo. Ah, tá indo na direção do outro carro. Ainda bem que não é da nossa direção, né? Tipo, olha que eu te mostro o que tem aqui. Tu sai da minha área.